Bem com o Pão. Olá pessoal, estamos aqui em mais um De Bem com o Pão, hoje com a participação da Milena Gobin, da cidade de Torres. Tem experiências maravilhosas para nos contar, também está empresariando numa livraria cristã na cidade. Então aí, inúmeras as experiências que ela tem para nos trazer e está nos edificando, né, irmão? Essa comunhão, você aí do outro lado do vídeo, nós aqui, para que a gente possa pegar essa comunhão e trazer quais são as experiências que cada um de nós está vendo com o material do Senhor nesse momento. A Milena lá em Torres, né, vai nos dizer aqui o que está usando nesse momento naquela cidade maravilhosa, com praia, todos aqueles atrativos naturais, e está aí se apegando todos os dias ao material do Senhor, né? Já começa para nós dizendo aí, Milena, por favor, saudando os nossos telespectadores, nossos viewers da internet nos acompanhando, para dizer aí para eles como é que tu tem tido essa experiência com o material do Senhor. Tá vendo algum material, tá lendo? O que tá usando hoje para ti aí como apoio da palavra do Senhor? Amém. Marcelo, eu queria agradecer por esta oportunidade, porque eu acredito que a gente está aqui para se edificar mutuamente. E quando tu falou assim, como é que é morar numa cidade que tem praia, esse ano eu ainda não fui à praia. E não por uma imposição, mas porque o domingo é o único dia que eu tenho e é o dia que eu busco o Senhor, assim. Eu acabei de ler Esposa e Modelação e para mim, assim, eu li o livro inteiro. Eu não sei, a minha mãe disse que o livro que eu leio ninguém mais consegue ler, porque ele está todo rabiscado ou a pessoa fica sabendo tudo que eu penso, na verdade. E teve uma parte do livro que me chamou muita atenção, que ele falou sobre Saulo e Paulo, né? E Saulo tinha certeza que agradava a Deus. E estava no finalzinho do livro e eu não tinha sentido que Deus tinha falado comigo ainda o que ele queria falar. E quando eu li aquele pedaço do Saulo, assim, que Saulo não agradava a Deus. Mas no coração dele ele tinha como uma certeza. Aquilo ali me deu uma vergonha e eu comecei a orar ao Senhor e comecei a pedir para ele realidade, assim. Porque eu vejo que dentro da gente tem duas correntes, né? Que é o legalismo e que é o liberalismo. E quando eu vi Esposa e Modelação, assim, tem um versículo que nunca sai da minha cabeça, que é em Jeremias 18, que diz que aquele oleiro, ele estava entregue à obra. Então essa palavra é uma palavra que fixa muito em mim, assim, porque eu creio que Deus quer essa entrega. A gente precisa se entregar genuinamente. Eu confesso para vocês que eu não sei ler a Bíblia assim hoje sem ter um material de apoio. Eu acabo um livro, eu tô lendo outro. E parece uma coisa assim, porque dentro da minha bolsa sempre tem alguma coisa para ler. Às vezes eu tô no banco, eu tenho 10 minutos, eu tô numa fila, eu tenho 5 minutos, eu puxo do material. Esses dias foi engraçado, eu tava lendo um livro, eu fui num churrasco e lá pelas dentro do churrasco não tava muito interessante. Eu me retirei e fui ler assim, porque eu vejo que a gente precisa desse material. Agora o senhor deu a experiência da questão da livraria, foi tremendo, assim, porque a livraria já existia na cidade e é uma livraria com locadora. E eu fui lá alocar um filme e a irmã disse assim pra mim, aí eu disse pra ela, eu também trabalho com material da editora Vento Sul, porque eu já representava já na igreja, né? E vendia nos grupos, enfim, era responsável pela livraria local da cidade. E aí ela disse assim pra mim, Milena, eu não vou poder fazer negócio contigo agora porque eu tô vendendo a livraria. E eu perguntei, por quanto? E aí a gente falou de valores ali, isso era sexta-feira de tarde. Eu disse, segunda-feira eu volto aqui e eu já tenho alguma coisa para te dizer. Na terça-feira a gente fechou o negócio, na quarta-feira eu assumi a livraria. Então foram 4 dias. Isso me ministra que as coisas que são para o Senhor, elas são rápidas, assim, e a gente vê o mover de Deus. Então hoje já era uma livraria que existia na cidade, a livraria já estava indo para o 3º ano. E é uma bênção, assim, a gente vê o pessoal de outras congregações indo lá e dizendo assim, irmã, hoje eu vou querer aquela da renovação da mente. Aí chegou um outro lá e disse assim, irmã, não estou conseguindo ler o Modelo do Monte. Foi tão interessante essa experiência. Então eu disse assim, irmão, tu vai ter que jejuar para ler o livro. Eu sabia que era isso que estava faltando. Então a gente acaba tendo experiências assim, e a gente meio que, quando eu comprei a livraria, era uma pastora, né, que era a dona, e ela disse assim para mim, Milena, isso aqui é um ponto de pregação. E eu recebi aquilo como verdade. Ela disse assim, vai ter muita gente aqui que é cristão e que está desviado, assim, por algum momento, não está frequentando, e eles vão vir aqui para buscar refrigério. E não deu outra. Tudo que ela falou se cumpriu, é recente ainda, mas a gente tem tido experiências, tanto que lá na igreja a gente já diz que a livraria hoje passou a ser um posto avançado da Igreja do Senhor Jesus.
Esses dias, ontem ainda chegou um irmão lá e disse assim, Milena, eu tô com uma dor de cabeça, tu não tem nada para dor de cabeça? E nisso entrou o presbítero da cidade da livraria. Eu disse, tenho sim, e dei um óleo para ele e a gente foi orar assim, né? Então eu vejo assim que Deus tem feito umas coisas que parecem loucas, mas eu vejo pelas ministrações apostólicas que a gente realmente está na iminência de um povo entrar no Espírito, assim, e Deus tomar esse povo para levar a boa nova. E foi tão tremendo que a gente falou para ele, orou nesse irmão, quando foi de noite ele estava no grupo familiar. Então eu vejo assim, e eu tenho orado ao Senhor duas coisas, assim, que eu oro em relação à livraria, né? Que eu peço para Deus levar os eleitos, que os eleitos entrem por aquela porta, e eu peço para o Senhor prosperar. E é tão interessante que as pessoas que vão lá, elas dizem assim, que o Senhor prospere esse negócio. E teve um que disse, eu disse assim para ele, irmão, por favor, me ajuda a orar pela livraria na cidade. Esses dias ele bateu lá, irmã, desde o dia que tu me pediu, eu não paro de orar pela livraria. Uma vez. Então a gente vê que realmente está no controle do Senhor, assim, o nome da livraria é Fonte da Vida, já era Fonte da Vida. Então, a gente recebe pessoal de denominação, de religiões diferentes, assim. Eu chego a perguntar para as pessoas, esses dias eu botei assim um cestinho de pães e botei os MP3 na frente, na vitrine, assim, ficou uma graça. E a pessoa olhou o MP3 da ansiedade e ela entrou e disse assim, o que é isso? Eu disse assim, ai, quer ver, eu vou abrir para tu ver. E aí eu abri Mateus 6:25 e ela, que palavras lindas! Eu disse, isso é um de Jesus. E ela disse, eu vou levar então. E aí eu perguntei onde ela congregava e ela assim, eu sou espírita. Então eu vejo assim que a gente não pode nunca fazer acepção. Deus tem me mostrado isso, eu vejo que Deus tem os eleitos dele. Esse dia chegou um irmão de denominação e ele disse assim pra mim, irmã, eu não tô aqui pra falar mal não, mas é que eu vou na igreja, eu me alegro, mas eu não me sinto suprido espiritualmente. E aquilo me deu um constrangimento, porque eu vejo assim, hoje na Igreja do Senhor Jesus a gente tem um manancial, é uma coisa rica. Eu vejo pela questão da TV da assinatura, né? A assinatura da TV, assim, é uma coisa que eu acho que se a gente tem, a gente precisa ofertar para um irmão. E eu vejo que Deus permitiu ofertar para algumas pessoas que não acessaram. E ao invés de a gente, a pessoa ganha um presente e mesmo assim não recebe, eu creio que não. É uma batalha espiritual. Ontem eu fui num salão e eu dei um CD para uma moça e eu disse para ela assim, tu ouviu o CD que eu te dei? Ela disse, Milena, parece uma coisa, eu não consigo ouvir. E na hora o Senhor me constrangeu que eu não tinha orado pelo material que eu tinha entregue para ela. Então agora o Senhor vem me dando estratégias ao longo do período, assim. Cada pessoa que eu vendo material, chega de noite, eu vou orar, eu me lembro daquela pessoa que eu vendi. E eu peço para que Deus coloque assim, fome e sede daquilo, que desperte uma curiosidade que venha do Senhor. E eu vejo que isso o Senhor tem abençoado. Então, além da pessoa levar o material, ela também precisa levar a nossa oração. É a nossa cobertura, né, como corpo. Que bênção! A irmã falando que eu estava aqui só surpreso, que a irmã estava trocando a praia, né, pelo material. Mas a irmã está trocando a praia, churrasco, lazer, que bênção, né? A gente ter testemunhos como esse, vendo que realmente os irmãos estão se dedicando, fazendo a entrega. Hoje nós falamos dessa entrega, né? E realmente assim estão fazendo a entrega para que possam receber cada dia mais do Senhor. E a gente fazer esse trabalho com material, né, irmã? A gente tem aí a questão de fazer a multiplicação. E a gente multiplicar aquilo que o Senhor está nos dando, né? Então a gente consegue chegar com aquilo que o Senhor tem nos alimentado. E é tão grande isso que o Senhor tem nos abundado de material, né? O Senhor tem nos dado aí a TV Menorá, Rádio do Reino, Expansão da Verdade, livrarias, né? A editora. É muita coisa que o Senhor tem nos abençoado para que a gente tenha esse canal de distribuição do material que Ele tem nos dado. Fora a quantidade de títulos que nós temos hoje, né? É abundante a quantidade de títulos. E a irmã falou muito da esposa e modelação também, né? Que foi um trabalho muito grande. Eu creio assim que para o homem, né? Vamos fazer uma separação aqui entre homem e mulher. Para o homem tem já um quebrantamento muito grande. Mas como a irmã estava trazendo, assim, creio que para a mulher, que a mulher ainda tem a submissão ao homem, né? E o homem parece assim, minha submissão é a Cristo, né? Claro que ele é servo do Senhor e ele não tem posição nem maior do que ninguém. Mas como é que lê esposa e modelação? Tem esse quebrantamento todo. Como é que fica aí o papel da mulher, assim, quando olha e diz, tem o Senhor e o Senhor diz que eu tenho que obedecer ao marido, né? Ao marido natural e ao marido espiritual.
a tua leitura, assim, a isso que tu recebeu do Senhor, como é que tu sentiu isso? Porque eu tenho testemunho de irmãs que tem um trabalho muito grande até vencer essa etapa, né? Eu acho que fica aí a dica de compra agora, né? Esposa e modelação, quem não tem, adquira. Porque é curioso que no livro ele fala que é uma posição de fé, de que ele vai entrar para a posição. Então eu vejo assim, tem outro MP3 que eu recomendo, que é do perdão, que diz assim, como liberar o perdão em sua vida. E logo ali no começo ele diz assim, um homem espiritual ele é munido de discernimento. Porque Davi, quando era perseguido, ele não enxergava Saul, ele enxergava que era Deus tratando com ele. Então eu vejo assim, hoje qual é o nosso erro e o nome da nossa amargura, né? Aquela amargura nossa de cada dia, né? É porque a gente enxerga pessoas. E quando a gente desconecta o homem, o ser humano da frente, e entende que aquilo é um trabalhar de Deus, e aí com Deus eu não posso me amargurar, porque também tem a injustiça da parte de Deus, e aí a gente começa, e uma coisa vai linkando a outra. E uma coisa que eu vejo assim, a gente, na verdade, as pessoas, principalmente assim, que é uma pessoa ríspida ou que é uma pessoa difícil de lidar, na verdade aquela pessoa tem sede. E quando ela te agride ou quando ela te afronta, na verdade tudo que ela está te pedindo é me dar água. E esses dias uma ministração apostólica me chamou a atenção porque ele disse assim, a postura de Jesus na hora da mulher adúltera e dos fariseus, ele saciou todo mundo com aquela resposta. Quando ele disse, atire a primeira pedra, né? Então eu vejo assim, na verdade a gente tem que buscar a expressão do Cristo. Se a mulher enxerga o marido, ela nunca vai se submeter. Porque ele é falho, ele tem limitações, ele fala coisas que ele não vive. Só que se ela enxerga ele como uma ferramenta para levá-la para o Espírito, é uma bênção. Porque o que eu vejo assim, Deus quer desenvolver isso, e isso Deus tem me ministrado bastante. Duas coisas, tu pega qualquer carta ali, as cartas de Paulo, fala de quê? Amor e fé, amor e fé, amor e fé. O que eu vejo hoje? E isso Deus sempre foi muito, teve um cuidado na minha vida, assim, que Deus colocou pessoas que me ajudavam a vir pro Evangelho, assim. E eu vejo que esses dias uma irmã disse assim pra mim, Milena, o nosso amor pelo irmão precisa ser algo incondicional. E daí ela tava falando de filho, né? E Deus disse, mas e se ele não obedece? Daí ela disse, Milena, a nossa luta não é com ele, é com a nação que tá atacando, ele também é vítima daquilo ali. Quando ela falou aquilo, me deu vergonha de novo. Porque hoje a gente diz, não, porque eu falo as coisas, tu não entende. E aí a gente fica numa peleja, né? E aí assim, eu vejo pra quem é casado, tu não te submete, por que eu tenho que me submeter? Só que o que eu vejo hoje, assim, na verdade, Deus quer produzir isso, só que é de dentro pra fora. E é uma coisa que, é o que eu vejo, assim, quem tem o livro Esposa e Modelação, quem não tem, compra. Tem um marcadorzinho de página, assim, no canto, que ele diz assim, ó, cada vez que tu enxergar esse livrinho, tu pega a Bíblia e lê em voz alta o versículo que ele se refere. E isso eu vejo a profundidade da coisa. A gente não pode pegar um livro, se sentar e ler. Eu preciso abrir, pedir para Deus abrir a minha mente com princípios espirituais e aquela vida que Deus usou para abrir o meu entendimento, então fica mais fácil a minha compreensão. Por isso que eu vejo assim, e uma coisa que a gente não pode cometer, o erro, é de ler qualquer material da igreja ou de qualquer material que a gente tem sem a Bíblia do nosso lado. Eu comprei agora uma Bíblia Viva, que eu tô apaixonada pela versão dela, assim. Então eu vejo assim, meu Deus, a gente gasta dinheiro com tanta coisa. E aí tu tem uma Bíblia na tua casa só. Em nome de Jesus, assim, tá amarrado o espírito da avareza, assim. Eu vejo lá em casa, cada vez que tem ministração, assim, eu gosto de estudar no meu quarto. A minha cama parece um arsenal, assim, porque tem a Bíblia de Jerusalém, tem a do Português Corrente, tem a Bíblia Viva. Claro que eu não preciso decorar a capa do livro, mas Deus também precisa ver no meu coração o empenho de entender o que Ele quer me dizer. E eu vejo assim, a gente precisa estar munido de material. É tão engraçado que esses dias eu fui num salão e eu disse pra uma mulher assim, porque eu pergunto assim, né, eu gosto de fazer a unha num lugar só, mas às vezes eu vejo que Deus leva para outros lugares, porque tem vidas que Deus quer ali. Então, às vezes, a gente está acostumado a ir numa costureira só, fazer a unha num salão só, não sei, pergunta para Deus, às vezes Deus tem vidas ali. E eu disse para uma mulher assim, olha o que eu tô lendo. E aí ela assim, termina logo para me emprestar. Então, eu vejo assim, é o que foi falado hoje, a gente precisa divulgar o material. As pessoas têm, a gente tem fome e sede. Como é que o outro lá fora não vai ter?
Então eu vejo assim, e Deus tem produzido, assim, é tão tremendo. A minha irmã tem um namorado que eu acho uma bênção, ele, que daí ele diz assim, eu como bastante salada, mas no começo eu não gostava. E hoje eu não vivo sem salada. Aí eu sabia que a Bíblia é assim também. No começo a gente come porque sabe que é saudável, mas gostar daquela folha verde, parece que a gente não gosta. E eu vi que Deus permitiu traçar aquele paralelo ali pra gente enxergar que num primeiro momento aquilo ali é amargo no ventre, assim. Mas depois Deus vai produzindo um amor, uma fome. Na casa da eu moro com a minha mãe hoje e na casa da minha mãe todo dia tem culto doméstico. Todos os dias a gente senta para compartilhar a palavra. Meia horinha. A gente fica da 10 para 1 até 1h20. O dia que não dá certo de ter o culto doméstico, parece que eu não comi de verdade, assim. Então eu vejo assim, quando tinha o culto, ora a gente estava com sono ou estava contrariado, hoje eu sinto falta. Então assim, a gente precisa também dar tempo para o Espírito ministrar, para o Espírito nos conquistar. Tem aquele louvor que diz, me conquista, Senhor, né? E o apóstolo Paulo diz, eu também fui conquistado. Eu vejo assim, a gente precisa dar aparatos para o Senhor dar lastro para o Senhor agir na vida da gente, né? Então assim, eu vejo uma coisa assim que me intriga bastante, a questão das primícias, assim, né? A igreja precisa acordar em relação a isso. É fundamental. Não importa se tu tem um trabalho que tu precisa que Deus prospere, não importa se tu cuida de uma casa, mas de Deus tu precisa para qualquer coisa. Não existe mordomo fiel se ele não é fiel nas primícias da manhã. Então eu vejo assim, a gente tem que ter o cuidado, assim, de antes de tudo começar e depois que tudo terminar. Amém. Amém, que bênção. E a irmã estava falando também das cartas de Paulo, que fala de amor e fé. Nós temos um material também que é a carta aos Coríntios, né? Esse material está, né, através da editora Vento Sul, que os irmãos podem ler nesse material também o que o Senhor trabalhou com esse povo, né, os coríntios, que eles eram muito resistentes, muito dados às coisas mundanas e receberam uma transformação através da inserção da vida do apóstolo Paulo na vida deles e toda a doutrina que o apóstolo Paulo trouxe de Jesus Cristo para ser pregada com eles. É um material, também fica com uma dica aí, para que os irmãos possam conhecer um pouquinho mais, que é a nossa mudança, né, irmã? A gente chega cheio de ideias, cheio, entrojenado com o mundo dentro da gente, e a gente começa a receber a palavra de Deus. E essa palavra de Deus vai nos lavando, vai nos purificando, até que daqui a um pouco o servo lá do Senhor, o Paulo, chega a elogiar os coríntios, né? Tudo posso confiar em vós, né? Eu acho tremendo esse versículo, porque a gente olha para 1 Coríntios e quase não acredita que a 2 Coríntios o apóstolo Paulo diz, em tudo eu posso confiar em vocês. Aí eu fiquei pensando, mas tudo é muita coisa, Jesus. Eu ainda disse para o Senhor esses dias. Mas é nas primícias, é nos dízimos e ofertas, é no apacentar, porque amar é apacentar. Esses dias eu estava lendo, me chamou a atenção, em função do seminário também, né? Amar é apacentar. Que o mesmo Pedro que Jesus disse lá, né? Tu me amas, Pedro, então apacenta. Foi o mesmo Pedro que escreveu 1 Pedro capítulo 5, né? Pastoreai o rebanho. Então eu vejo assim, as nossas experiências, elas servem para a gente ter realidade daquilo que a gente prega. Eu li um livro uma vez que falava que a palavra hoje ela não penetra nos corações porque não tem vida de quem libera. Então às vezes a gente diz, mas eu prego, mas se eu não vivo, é como se aquela palavra ela viesse e batesse, né? Ela não encontra um lugar de acomodação na minha vida. Aí é o fariseu, tu ata fardo difícil de carregar e tu com o dedo não empurra e tu quer que o outro carregue. Então eu vejo assim, Jesus foi quem foi, é quem é, porque o discurso dele condizia com a prática. Então eu creio que o Senhor quer nos levar a isso. Tem uma palavra em Coríntios, eu acho que é ali 1 Coríntios 2, 14, 16, que ele diz assim, nós porém temos a mente de Cristo. É claro que hoje assim, né, não é uma verdade dentro de nós, mas a gente tem que começar do começo. Então eu creio que a gente tem que tomar posse daquilo. Quando eu vi uma irmã orando, Senhor, eu tomo posse da mente de Cristo, né? Que eu tenho a mente de Cristo, eu comecei a orar daquele jeito, eu também quero a mente de Cristo, né? Eu também quero as emoções de Cristo, eu também quero olhar para as multidões e me condoer por elas, né? Então eu creio que num primeiro momento é por fé, mas depois Deus vai colocando, porque a gente serve um Deus que coloca o desejo de obedecer e a própria obediência. Amém. Amém.
Que bênção! Eu gosto muito de poder trocar aí, que a gente pode trocar essa experiência. Você está de casa assistindo ou no trabalho, ou onde você estiver, está assistindo as experiências que a gente consegue ter com o material, a riqueza que o material nos acrescenta e toda a clareza que o Senhor nos traz da relação do nosso papel hoje nesse lugar, né? Que o Senhor já disse para nós que nós não somos mais desse mundo. E nós ainda em carne temos que viver no Espírito, né? O grande objetivo do cristão hoje é realmente buscar o arrebatamento, né? Porque o cristão não tem a necessidade de passar pela morte natural. Não tem essa, ele pode buscar o arrebatamento logo, né? E aí dá um choque muito grande, porque o arrebatamento também significa o fim da vida natural. E parece, mas assim, eu até vou trocar contigo aqui, parece que mesmo os cristãos não estão preparados para isso. Eles ainda se doem muito e dizem assim, ó, tua vida natural acabou, agora tu vai ter uma vida espiritual. Parece que eles dão um passo para trás, né? Não, peraí, como é que funciona isso, né? E aí a gente vê assim, não, mas tu é cristão, sou, tu ama Cristo, quero ir para as bodas com o Senhor. Então tu tá sabendo que a tua vida natural acaba e tu começa uma vida espiritual, opa, e agora? Como assim acaba a minha vida natural? O cristão ainda tem esse medo do morrer do que ele tem hoje, né? E eu creio que isso é uma barreira muito grande, porque muitos de nós não se damos por conta desse medo. Se você pensar assim, fazer um exercício mental, dizendo assim, se eu morrer hoje, como é que fica? Né? Aí se eu for arrebatado hoje, como é que fica? É a mesma coisa, né? Para ver o que tu deixaria, ou como tu faria, porque tu vai ver o quanto tu ainda está apegado ou não, né? Em nome de Jesus, não. Mas a gente vai ver o quanto a gente está apegado a essa nossa vida natural, a esse nosso cotidiano, né? Marcelo, o que eu vejo assim em relação a isso? É a nossa parte. Porque livre-arbítrio, eu fui aprender há pouco tempo que a gente, livre-arbítrio é uma escolha. Na verdade, o livre-arbítrio, ele pende. Se tu come Cristo, ele pende para as coisas do alto. Se tu não come Cristo, ou tu come outro, que automaticamente tu acaba comendo outras coisas, ele pende para as coisas naturais. Então, essa questão do apego, primeiro, Salmo 119, versículo 71, né? Foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Essa semana eu vi um irmão falando que disse assim, um homem que não foi quebrado, ele não é confiável. E é verdade, se a gente olha aquela coisa redondinha lá no mundo, parece que está tudo bem. Mas aí a gente vai vendo o quebrantamento do Jó, vai vendo o meu quebrantamento, e aí a gente vai vendo que diz, opa! E aí a gente vai vendo que a gente estava apoiado aqui, estava apoiado ali. Foi tão interessante, compartilhar isso na igreja, que eu troquei de carro. E sempre antes de eu pegar a estrada eu orava. E agora eu trocando de carro, o motor desse não é tão potente quanto o outro. Eu ando a 80, que é uma beleza. Deus fez uma obra, com o outro não acontecia isso. E Deus me mostrou que de uma certa maneira eu estava apegada na segurança do carro e não desse. Porque como esse carro é novo, eu não sei até onde ele vai, o que dá para fazer. E eu vejo que isso ministra os apoios que a gente tem. Daí dói quando Deus tira um apoio da gente, mas na verdade quando a gente tira uma raiz de uma terra, vem um pouquinho de terra junto. E aí a gente entende que a gente está mesclado com essas coisas. Aí o sofrimento vem e ele não é encarado com bons olhos, porque na verdade eu não queria estar passando por aquilo. Mas eu só digo que eu não quero estar passando por aquilo porque eu não tenho intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se eu não tenho temor do Senhor, eu também não consigo tocar nessas coisas. Porque daí fica só, cruz, a vida da alma, né? Ela tem que me negar, eu tenho que morrer. Parece que Deus é mau. Como Deus é severo, né? Tu vê agora, mexeu no dinheiro, mexeu na tua família. Parece que Deus é um carrasco. E na verdade é isso que o diabo quer que eu enxergue. Que se Deus é um carrasco, como é que eu vou me aprofundar? Vai ser pior ainda. E aí chega uma hora que Deus descortina, mas Ele descortina quando a gente paga um preço de consagração. Não tem descortinar sem se consagrar. Não tem. Essa semana foi o irmão lá, o meu irmão casou e ele foi fazer o casamento. E ele disse assim, se tu não jejuar 3 vezes por dia, não tem como tu alcançar coisas espirituais. E aquilo me chocou, assim, porque às vezes a gente vai caindo num comodismo, vai achando que não precisa. E essa semana eu precisei passar fome para conseguir jejuar. Então eu vejo assim, a gente precisa voltar aos rudimentos, ao primeiro amor, na verdade, né? Porque o primeiro amor tem uma coisa assim, né? Claro que, mas era na emoção. Mas tem um querer obedecer ali, tinha uma vontade. Que como a gente vai tendo experiências duras aos nossos olhos,
parece que a gente não vai querendo ir muito, porque, perdão da palavra, mas é tipo rato em guampa, assim, né? Quanto a gente mais vai se enfiando, mais apertado fica. Mas é que o caminho é apertado, porque essas coisas não servem. Quando eu descobri que o altar era pequeno e só ia estar o Senhor e eu, descortinou muita coisa. Daí tu cai em Gálatas 1:10, que eu não preciso estar agradando as pessoas, porque vai estar eu e o Senhor. Então eu vejo assim, Deus vai trazendo essas novidades pra gente, vai revelando o que Ele quer, mas é no nosso coração, né? Jeremias 33:3 fala, né? Clama a mim, eu vou te mostrar umas coisas que tu ainda não sabes. Então, eu vejo assim, a gente precisa realmente tomar posse dessas coisas. Eu vejo a Rádio do Reino, né? Eu adoro a Rádio do Reino, adoro a Rádio do Reino. Ela funciona a madrugada inteira. Já teve noite de eu perder o sono e eu entender que era Deus que queria que eu fosse para a Rádio do Reino. E Deus falou a noite inteira em relação a essas coisas. Então, cada pessoa que chega na livraria hoje, eu dou a oração do Novo Nascimento e digo assim, acessa esse site, que aqui tem culto online, tem ministrações, tu pode tirar orações para a tua vida. Então, assim, é como se a gente vendesse uma coisa que é gratuita. Na verdade, a gente é os marqueteiros do Senhor, né? Porque um evangelista, ele faz isso, ele vende a boa nova, né? Hoje foi falado que o evangelista, ele tem um amor pelas almas. Ah, mas eu não tenho esse perfil. Não, mas espera aí. Eu creio que o pastor está aqui dentro, o evangelista está aqui dentro, o mestre está aqui dentro. Porque se a um foi dado 5 talentos, eu creio que Deus deu pra gente os ministérios, tá ali. Eu só não posso fazer corpo mole e achar que aquilo não é pra mim. Não, eu não tenho essa veia. Na verdade, eu tô enterrando, né? Porque Deus, quando quer cumprir uma obra, e hoje Ele disse que tem algo muito maior do que aquilo. Eu não escolhi estar aqui agora. Eu não escolhi, o Senhor sabe que não. Mas tem um Deus que rege isso, que é Senhor. Então, assim, a Bíblia diz que ainda que o meu coração me condene, o Senhor é maior do que tudo isso. E o nome disso é fé. Amém. É isso aí, irmão. Estamos aqui com mais participação da irmã Milene. Damos graças ao Senhor por nos permitir essa comunhão, permitir aqui a participação da irmã. Te agradeço, irmã, pela participação aí que nós tivemos aqui, né, no programa de Bem com Pão. Ficamos por aqui e até o próximo programa. De Bem com o Pão.